Ora, muito boa tarde, bem-vindos ao segundo webinar do Green Campus, hoje sobre o tema Sistemas de Climatização. Gostava de, em primeiro lugar, felicitar todas as equipas participantes. Vamos ter uma competição muito renhida, temos 78 equipas, envolvendo mais de 300 alunos, espalhados por mais de 20 instituições universitárias, não só em Portugal continental, mas também nas ilhas. E vocês, para fazerem um excelente plano de intervenção nos edifícios que estão a estudar, não tem uma condição essencial é realmente estudar os sistemas de climatização. Tem muitos estudos indicam que são responsáveis por até 50% da energia consumida nos edifícios e, portanto, vai ser um aspecto que vocês vão ter que analisar, verificar os sistemas existentes, verificar se haveria outras possibilidades mais sustentáveis de dimensionar os sistemas, ou, no caso de não haver, efetivamente, como é que devem otimizar a operação dos mesmos. Para isso, convidamos um especialista de há muitos anos nesta matéria, o engenheiro Carlos Soares, da Enerone, que vem partilhar connosco, portanto, toda a experiência dele em termos de sistemas de climatização. Vem apresentar-nos alguns sistemas, dar algumas dicas da experiência no terreno, quando se deverá optar por um sistema ou outro. E, no fundo, portanto, aproveitem os próximos minutos para absorver o máximo de informação. No final teremos a nossa sessão de perguntas e respostas e, obviamente, depois, no seguimento deste webinar, vocês poderão ir colocando questões acerca deste tema, que nós vamos, com certeza, responder em todo momento. Portanto, bem-vindo, Carlos. Muito obrigado por se juntar a nós nesta aventura do Green Campus. Deixo-lhe aqui as câmaras durante os próximos minutos e até já. Obrigado, Carlos. Obrigado. Então, boa tarde. Vamos falar de sistemas de climatização, como o professor Carlos Silva referiu, e nas questões relacionadas com a eficiência energética e com a climatização. Antes de falarmos propriamente nas questões de eficiência energética e da sustentabilidade, devemos fazer aqui uma primeira abordagem dos aspectos fundamentais da climatização, passando por uma pequena introdução que fala fundamentalmente do objetivo da climatização, modos de funcionamento, equipamentos e soluções de aquecimento, arrefecimento, umidificação, ventilação, etc. E depois, propriamente, com a eficiência energética, apresentando um excerto de um caso de estudo em que são analisadas algumas medidas de melhoria e retorno do investimento de algumas delas. Portanto, o objetivo dos sistemas de climatização, ou sistemas da AVAC, como é mais talvez conhecido na gíria e no meio, e que quer dizer aquecimento, ventilação e ar-condicionado, consiste em proporcionar um ambiente confortável e produtivo para as pessoas, para os ocupantes dos edifícios, a gestão efetiva dos recursos, a rapidez na resposta às exigências dos ocupantes e o desempenho energético, obviamente. Para nós conseguirmos estes diferentes objetivos, digamos que as preocupações começam muito antes, começam na fase do projeto e na concepção dos edifícios e não só na fase da exploração ou da utilização dos sistemas. E, portanto, isto são preocupações que devem, como eu dizia, começar na raiz da concepção nos edifícios, na arquitetura fundamentalmente, e que se prendem com as chamadas medidas passivas. Tem a ver com o isolamento térmico, com a correta orientação nos edifícios, de modo a ser possível um controle eficaz dos ganhos solares, com a inércia térmica, portanto, com a massa da construção, os sombreamentos dos vãos, portanto, a proteção solar, eventualmente estratégias de ventilação natural e de iluminação natural, nos casos em que essas possibilidades se apresentam. Nem sempre é possível ter edifícios com ventilação natural, por causa das diferentes situações de utilização, etc. Relativamente, passando agora para as chamadas medidas ativas, nós devemos, portanto, enquadrar aqui as eficiências dos próprios equipamentos. Nós, para climatizarmos um edifício, temos necessariamente que, na maior parte dos casos,
que usar energia convencional, chamada energia convencional, ou seja, energia elétrica, ou gás, ou combustíveis líquidos, etc. E, portanto, quanto maior for a eficiência, ou quanto mais elevada for a eficiência de conversão das fontes de energia para a energia final que nós precisamos para climatizar os edifícios, melhor teremos o desempenho dos edifícios. E, portanto, devemos ter sistemas como sejam caldeiras, chillers, bombas de calor, etc., com a eficiência mais elevada possível, no sentido de reduzirmos aqui logo uma fatia importante nos consumos da energia, digamos, da energia que é faturada, aquela que nós pagamos ao fim do mês. Não é só a questão da climatização que pesa nos sistemas de climatização, de uma maneira indireta, os sistemas de iluminação e tudo o que consome energia elétrica, acaba por ter um impacto nos sistemas de climatização, dado que essa energia que é convertida em energia luminosa, no caso de iluminação, ou em movimento, etc., toda ela é convertida em calor mais tarde ou mais cedo, portanto pode demorar mais ou menos tempo, mas é a energia que acaba por ficar retida no espaço e, portanto, nós ao trabalharmos também a eficiência energética dos sistemas de iluminação e todos os outros sistemas, de uma maneira geral, estamos também a reduzir a carga térmica que é introduzida no edifício, portanto, é menos energia que nós temos que retirar do edifício, portanto, um peso menor nos sistemas de climatização. Sempre que possível devemos considerar as energias renováveis, porque estaremos a reduzir também a necessidade das energias convencionais, das energias fósseis, ou de origem fóssil. E, portanto, quer seja no solar térmico, no solar fotovoltaico, na eólica, e também na produção ou na conversão combinada de calor e eletricidade, designada cogeração. Portanto, com o aumento da eficiência global dos sistemas, porque ao aproveitarmos o calor de uma maneira geral é rejeitado, é despejado, entre aspas, para a atmosfera. Se pudermos aproveitar esse calor, podemos aumentar a eficiência energética do edifício no seu conjunto. E existem depois outros sistemas, como biomassa, portanto, sistemas de aproveitamento da energia a partir de resíduos, etc. Portanto, há uma panóplia de soluções que nos permitem abordar a questão da eficiência energética em várias linhas. Passando agora um pouco mais em especial, especificamente aos sistemas de climatização, nós temos 3 ou 4 grandes aspectos a considerar. Tem a ver com a conversão de energia, que já referi há pouco, ou seja, converter a energia elétrica ou gás ou um combustível líquido em energia térmica para alimentar os sistemas de climatização. Portanto, este é o primeiro passo, que é a conversão. Depois temos o transporte e a movimentação dos fluidos térmicos, que normalmente são a água arrefecida, a água aquecida ou o ar. A movimentação entre a produção dos fluidos e a sua utilização nos equipamentos terminais, quer seja nas unidades de tratamento de ar, que fazem portanto, o arrefecimento ou o aquecimento do ar que é introduzido nos espaços para manter a temperatura controlada, não é? Portanto, temos esse meio intermédio, esse subsistema intermédio que é de transferência de energia ou transporte de energia através de redes de baixas, condutas, e que é feito por ação de bombas e de ventiladores, e temos, no fim, a transferência de energia para o espaço através de difusores de ar, grelhas ou radiadores, etc., aquilo que seja, para conseguirmos transferir energia térmica para os espaços que pretendemos climatizar, e com essa introdução de energia, ou retirar energia, se nós olharmos para o sinal, digamos assim, da energia, no caso da convenção que estamos a usar, quer seja energia positiva se estivermos a entregar energia ao espaço, ou energia de sinal menos se estivermos a retirar. Portanto, esse é o ponto, ou, digamos, a parte final do ciclo da climatização. Eu referi 4 aspectos porque existe aqui um aspecto intermédio que é a acumulação de energia e, portanto, pode ser também
uma estratégia a usar para fazer uma gestão dos perfis de utilização do edifício. Pode ser interessante acumular energia durante a noite para utilizar durante o dia. E há mais uma estratégia propriamente de redução da fatura, jogando com os horários do tarifário de energia elétrica, propriamente de eficiência energética, porque nós veremos mais adiante o facto de usar, por exemplo, bancos de gelo vai obrigar a que os chillers que produzem água gelada a temperaturas negativas tenham uma eficiência mais baixa, porque trabalham a temperaturas mais baixas e, portanto, como tal, o seu COP ou o seu ER, aquilo que nós quisermos usar, o parâmetro que quisermos usar para avaliar a eficiência energética da conversão, é reduzido pelo facto de estarmos a solicitar um esforço superior à máquina do que em condições normais. Portanto, a acumulação não é tanto uma medida de eficiência energética, mas é mais no sentido da eficiência da fatura. Mas deve ser referida porque, em algumas situações, pode ser interessante estudar e analisar. Portanto, voltando aqui aos sistemas de climatização propriamente ditos na sua descrição geral, temos os aspectos que já de alguma maneira foram referidos, entretanto, e que alguns deles estão aqui enumerados neste slide. Passando um pouco adiante, temos atualmente um aspecto incontornável dos sistemas de climatização, e não só da climatização, mas dos restantes sistemas energéticos dos edifícios, quer sejam a iluminação, quer seja os elevadores, quer seja tudo aquilo que consome energia no edifício, que é objeto de escrutínio do ponto de vista da certificação energética. E, portanto, todos estes contributos no consumo de energia dos edifícios têm que ser avaliados e, portanto, para chegarmos ao valor da classe energética que segue a metodologia definida no RECES, é o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos Edifícios. E, portanto, esta imagem que está aqui no slide representa apenas um edifício em que no gráfico é indicado o perfil de consumo de energia ao longo do ano, é que os valores acima do eixo são os valores de consumo de aquecimento, portanto é o período de inverno e na estação, e os valores abaixo do eixo representam o consumo de energia em arrefecimento, que corresponde sobretudo ao verão. Portanto, estas avaliações são feitas normalmente para os grandes edifícios de serviços por simulação dinâmica, usando diferentes ferramentas. Uma delas é o Energy Plus, e ou outras ferramentas que usam como motor de cálculo Energy Plus, que é o caso desta figura que está aqui apresentada, que é retirada do Design Builder, que tem como motor de cálculo os algoritmos do Energy Plus. Portanto, nos permitem ter uma avaliação ao longo do ano dos consumos de energia separados por sistemas e por zonas, eventualmente, se assim pretendermos. Um aspecto muito importante e que de vez em quando não é devidamente abordado ou devidamente analisado e levado em consideração, tem a ver com a monitorização, o registro, a regulação, o controle e a gestão de energia. Isto, no caso dos edifícios existentes, porque aqui já estamos a falar numa fase de exploração e não numa fase de projeto, até aqui poderíamos ter estado a falar apenas no projeto, mas numa fase de exploração isto é crucial, porque o edifício, quando é projetado, é para ter uma vida útil de pelo menos 25 anos, ou coisa do género. Se nós tivermos muitas preocupações ao nível do projeto, o projeto pode ser maravilhoso e ter todos os aspectos considerados de eficiência energética, mas se durante a vida do edifício não forem calculados estes aspectos, não nos serve absolutamente nada, porque
se estiver tudo desregulado, se não houver monitorização, se não soubermos o que é que se passa nos componentes, eventualmente ao nível das válvulas, se for o caso, uma válvula mal regulada pode aumentar os consumos drasticamente. Já para não falar nos equipamentos de conversão, etc., e, portanto, nas próprias unidades de tratamento de ar, nos sistemas de recuperação de calor, tudo isso deve ser muito levado em consideração e deve ser objeto de análise e ser utilizado como uma ferramenta para a otimização do desempenho. Este aspecto que até há 5 anos antes da regulamentação que está na base do sistema de certificação energética, não existia como obrigatoriedade. Ele existe agora, portanto, faz parte do RCES as questões relacionadas com a manutenção dos sistemas e, portanto, é um aspecto que é fundamental para os edifícios existentes. E, portanto, é um dos aspectos mais importantes, dada a sua extensão no ciclo de vida dos edifícios. Falando do conforto, existem vários parâmetros que nos permitem medir o conforto. Aquilo que nós normalmente consideramos é a temperatura, portanto, nós quando associamos o conforto, normalmente lembramos da temperatura, mas existem muitos mais parâmetros, como seja a umidade, a velocidade do ar, etc. E, portanto, tudo isso deve ser considerado quando abordamos a questão do conforto. Isto normalmente é traduzido nos PMVs, usando a designação em inglês, que é o Predicted Mean Vote, e o PPD, que é Percentage of People Dissatisfied. Portanto, há uma correlação entre estes dois valores e que tem uma base estatística. Isto é um sistema que foi desenvolvido pelo professor Fenger, já desde os anos 70, 80, salvo ver. E, portanto, nos permite chegar aqui a várias conclusões, uma delas que é muito importante e com a qual nós nos deparamos normalmente sempre, as pessoas que estão ligadas a esta área de atuação profissional, que é o facto de haver normalmente sempre queixas sobre a climatização, digamos na unanimidade. Normalmente há unanimidade a dizer que os sistemas são desconfortáveis. Mas o que nós vemos aqui é que, de acordo com este resultado estatístico da curva do PPD versus PMV, nós vemos que existe aqui um valor mínimo um valor sempre mínimo relativamente ao Predicted Mean Vote. Quer dizer que nunca há 100% de pessoas satisfeitas com o conforto. O que quer dizer que nós, mesmo que tenhamos um sistema ideal, teremos sempre cerca de 5% de pessoas insatisfeitas. Portanto, isto é uma realidade com que nós trabalhamos nesta área. Nos confrontamos e que, de uma maneira geral, as pessoas, em geral, deviam também estar cientes, porque sistemas de climatização perfeitos não existem. Há uns piores do que outros, mas não há sistemas perfeitos. Existe um conceito muito importante também, relacionado com o conforto, que é o chamado conforto adaptativo, que tem a ver, entre outras coisas, com o facto de não ser necessário para eu me sentir confortável que esteja sempre a 24 graus, por exemplo, a temperatura no exterior for 40 ou 42. Portanto, há aqui uma correlação também das condições exteriores com o nível de temperatura no interior para eu me sentir confortável. Isto independentemente dos outros parâmetros que nós falamos, da umidade, da velocidade residual do ar, etc. Portanto, isto tem um impacto fortíssimo também nos consumos de energia, como nós iremos ver também nos resultados apresentados sobre o caso de estudo, é que a variação de 1 grau na regulação dos sistemas pode ter um impacto muito mais significativo do que, por exemplo, reduzir o fator solar dos vidros, etc. Portanto, e isto é uma coisa que depende fundamentalmente dos utilizadores. Às vezes nós não temos sequer a percepção do que é a diferença num grau na temperatura de regulação do ar-condicionado. O facto de estar a 25 ou 24, se calhar para nós é muito igual, mas em termos de consumo é importantíssimo. Regular o sistema de ar-condicionado para 24 graus pode consumir muito mais
energia do que se regular para 25, embora o resultado final em termos de satisfação praticamente não exista, ou não seja sensível, não seja tangível. Aqui existe esta relação, por exemplo, este gráfico sobre a relação entre a influência da umidade relativa e do conforto percebido, é que de facto nós percebemos que não há grandes variações para a percepção do conforto, mesmo com variações significativas da umidade relativa. A não ser em casos muito especiais, onde haja problemas de alergias e, portanto, onde haja pessoas que tenham necessidades especiais de umidade relativa controlada, de uma maneira geral, os nossos sistemas de climatização no nosso clima não têm uma regulação direta da umidade, ou seja, os sistemas variam, ou os sistemas permitem que a umidade varie entre os 35% e os 60% ou 65%, desde o verão, desde o inverno para o verão, esta transição, sem que haja problemas de uma maneira geral relativamente à percepção do conforto. Isto para dizer que, de facto, a umidade não joga aqui um papel muito importante. O que existe é depois a combinação destes parâmetros, temperatura seca, umidade relativa e velocidade residual do ar e temperatura radiante também, que, quando conjugados, nos dão um indicador diferente, que, por exemplo, a temperatura operativa ou a temperatura efetiva, que são parâmetros diferentes, cada um deles indicando situações distintas e que são usados também em situações diferentes, mas, portanto, que nos permitem ter uma noção mais aproximada ou mais rigorosa da noção de conforto. Esta questão do conforto é importante porque, digamos, o objetivo dos sistemas de climatização é proporcionar o conforto e, portanto, é uma das questões que devem ser analisadas à partida. Existem ferramentas atualmente, já há alguns anos, baseadas em mecânica de fluidos computacional, que têm um espectro de utilização bastante largo e que nos permitem fazer avaliações antes do edifício estar construído, ou até mesmo para auditorias, para verificar situações onde existe um desconforto acima do habitual, nos permitem simular as condições de funcionamento e perceber onde é que poderá existir o problema ou onde podem existir as oportunidades de melhoria. E, portanto, esta é uma ferramenta muito importante e que é atualmente bastante usada. Relativamente aos tipos de sistema, nós basicamente, em termos de climatização, temos sistemas que funcionam por mistura, ou seja, nós introduzimos o ar no espaço pelo teto, com difusores de ar, que fazem uma mistura do ar que é introduzido com o ar que existe no espaço, de maneira a termos uma temperatura média mais ou menos homogénea, mas, portanto, que esteja dentro dos valores que nós pretendemos, o chamado set point, o ponto de regulação. E este é o sistema de mistura que funciona com uma turbulência elevada, com índice de mistura elevado, de maneira a criar uma situação de homogeneidade na temperatura do espaço, que é, de uma maneira gráfica interessante, representada por esta figura, de maneira a termos um ambiente uniforme em termos de temperatura. E, decorrentemente, também ao nível da umidade, porque havendo uma mistura do ar, a umidade também não variará muito. O mesmo já não acontece com o outro sistema, que é representado por esta outra figura, em que nós temos apenas a zona onde as pessoas se encontram com a temperatura pretendida, porque acima da cabeça das pessoas já não interessa se a temperatura está a 2 ou 3 ou 4 ou 5 graus mais alta, e portanto podemos com esta abordagem ter sistemas que são igualmente eficientes, porque cumprem o objetivo que é manter a temperatura ou as condições de conforto adequadas na zona ocupada, e acima da zona ocupada a temperatura pode subir livremente. É o que acontece, de uma maneira geral,
nos espaços com pés direitos elevados, portanto, acima da zona ocupada, não tem grande relevância se a temperatura está até 10 graus mais alta do que na zona ocupada, nos pontos mais altos junto à cobertura, que é o chamado de sistema de varrimento, ou de ventilação por varrimento, ou displacement ventilation. E, portanto, isto num grande volume, imaginem um pavilhão desportivo ou um grande auditório, o facto de nós estarmos apenas a climatizar a zona onde as pessoas estão sentadas, quando comparado com todo aquele volume de ar que está acima e que não nos interessa, podem imaginar, e podem fazer umas contas relativamente a isso, que não são muito difíceis de fazer, mas pode-se perceber facilmente que este é um sistema que vai consumir muito menos energia do que um sistema de climatização por mistura, ou por diluição, que é o outro. Portanto, passando agora rapidamente à ventilação, existem vários tipos, pelo menos dois, três tipos de ventilação dos edifícios, que são a ventilação natural e a ventilação forçada e a ventilação mista. A ventilação natural funciona bem desde que não hajam determinadas restrições, nomeadamente sobre o ruído, ou se houver correntes de ar que levantem os papéis das secretárias, coisas do género, ou em utilizações mais restritas ao nível de moradias, etc. Portanto, situações, de alguma maneira, com limitações que podem não ser utilizadas na generalidade dos espaços, dos escritórios ou centros comerciais, etc., que, pela sua dimensão, nem sempre permitem fazer a ventilação transversal ou ventilação cruzada, como está aqui representado neste primeiro gráfico do slide. E, portanto, são estratégias que podem ser usadas, mas que devem ser devidamente usadas e analisada a sua oportunidade e a sua adequação. Assim como acontece com a mesma estratégia de ventilação, mas durante a noite, durante o período de verão, de modo a remover a carga residual nos edifícios de escritórios ou edifícios com elevada ocupação e densidade de equipamento. E, portanto, sempre que a temperatura do ar exterior é mais baixa, se nós fizermos passar esse ar por dentro do edifício, este escoamento remove, através do aquecimento, obviamente, do escoamento, do ar do escoamento, remove a carga remanescente e, portanto, faz com que a estrutura recupere a capacidade de absorver mais energia no dia seguinte e, portanto, vai jogar também num outro aspecto que nós falámos há pouco, que era o da inércia. A ventilação forçada é aquela que é mais usada, provavelmente, dada a sua versatilidade, porque é controlável, nós conseguimos controlar os caudais, as pressões, etc. Há situações em que nós não podemos fugir dela e há situações em que, desejavelmente, também gostaríamos de fugir, mas nem sempre é possível, porque ou temos que responder muito rapidamente, ou não estar dependentes do vento, etc. E, portanto, temos forçosamente que usar, embora seja à custa de consumo de energia e também do investimento inicial, que são equipamentos que, de alguma maneira, são caros, precisam de manutenção. Nós estamos a falar novamente do ciclo de vida, etc. A refrigeração, portanto, a geração de fluidos térmicos para alimentar os sistemas de climatização funcionam fundamentalmente com base em dois princípios básicos para a produção de frio, que são os ciclos de compressão, que é aquele que nós temos todos em casa no frigorífico, que é a compressão de gás, não é? Usa-se um fluido de trabalho, que chamamos freons, nos fluidos frigorigéneos, que existe uma panóplia enorme, em que, por ação de atuação mecânica, através de um compressor e de um evaporador, uma válvula de expansão, nós podemos fazer o ciclo, ou seja, fazer com que este circuito, que é um circuito fechado, absorva calor da zona que nós queremos refrigerar, como é o frigorífico ou a nossa casa no verão, e através da passagem deste fluido num condensador que está em contacto com o ar exterior, que está a uma temperatura mais baixa,
vai arrefecer, vai condensar e, portanto, passa numa válvula de expansão, expande, ao expandir arrefece, passa no evaporador novamente, absorve calor e, portanto, isto é um ciclo infinito enquanto a máquina durar e, portanto, permite-nos fazer este transporte de energia da zona que nós queremos arrefecer para a zona, para o exterior, que neste caso será a fonte fria do sistema. Portanto, este é o sistema de compressão que funciona quer nos frigoríficos, como eu disse, como nas grandes máquinas de arrefecimento de água para a climatização dos edifícios, como funciona também na máquina, no split mais pequeno que existe no pequeno escritório, ou na moradia, etc. Obviamente que este circuito é feito à custa de energia mecânica, mas que normalmente, por uma questão de conforto, é feita por ação de uma máquina elétrica, de um motor, que aciona o compressor, etc. Portanto, aqui nesta animação está representado mais ou menos o funcionamento deste tipo de circuito. Outro circuito, o outro princípio de funcionamento, mais precisamente, é o chamado ciclo de absorção, que em vez de usarmos energia elétrica ou energia para produzir energia mecânica para acionar um compressor, usamos um processo químico cuja fonte de movimentação, digamos assim, do circuito é o calor. E este sistema tem como grande vantagem o facto de poder aproveitar energia rejeitada de uma fonte de calor, por exemplo, a recuperação de calor de um gerador, daí se chama-se cogeração, por exemplo, em que nós produzimos energia elétrica pela queima de um combustível e na queima de combustível rejeitamos calor para a atmosfera, que é a maior parte da energia que nós metemos no sistema é perdida sob a forma de calor, como sabem. Portanto, se nós pudermos aproveitar este calor desperdiçado, chamado waste heat, que vai para a atmosfera de maneira geral, nas centrais térmicas convencionais, não este ciclo combinado, porque essas aproveitam também o calor para um processo semelhante, mas se este calor for aproveitado e for introduzido num ciclo de absorção, nós podemos produzir frio a partir do calor rejeitado e, portanto, aumentamos a eficiência de um sistema que, tipicamente, com o desperdício de calor anda na ordem dos 30%, podemos aumentá-lo para 80% ou mais, dependendo da taxa de utilização. Se for, por exemplo, uma instalação industrial que funciona 24 horas por dia e se os perfis de calor rejeitado e de necessidade de frio forem coincidentes e estiverem bem casados, entre aspas, nós podemos ter eficiências elevadíssimas com este ciclo. Também se pode usar em edifícios de escritórios, como é óbvio, embora não seja muito habitual. Para edifícios isolados, por exemplo, já estivermos a falar num conjunto de edifícios, como é o caso do Parque das Nações, onde existe uma central de cogeração com uma turbina, que faz este papel de cogerador, não é? Que é queimado gás natural, o gás natural, através da queima na turbina, produz movimento que é aproveitado para a produção de energia elétrica que é vendida à rede e consumida na central, em parte, e o calor é aproveitado em silos de absorção para produzir água fria que circula na rede e que vai alimentar os sistemas de climatização existentes no Parque das Nações, pelo menos na maior parte dos edifícios, ou em alguns deles. Portanto, com isto temos um sistema bastante eficiente do ponto de vista energético. Nem sempre é possível, só em grande escala, que normalmente quando há bastantes consumos de frio e de calor e que os perfis são compatíveis, é que a eficiência recomenda estes sistemas. Normalmente, para edifícios isolados ou edifícios de escritórios não será, depende de hospitais, por exemplo, já pode ser, porque já tem um consumo muito elevado de calor em água quente para utilização sanitária e, portanto, aí já pode ter algum interesse. Mas são sempre situações que têm que ser analisadas caso a caso. Portanto, falando um pouco sobre os sistemas de
climatização ao nível da transferência de energia, ou seja, o equipamento que está no fim da rede de fluidos e que faz a interface com os espaços a climatizar. Temos as unidades de tratamento de ar, que são indispensáveis para fazer a filtragem, o arrefecimento, o aquecimento, a umidificação, a desumidificação do ar que é introduzido nos espaços e, portanto, deve ser introduzido em boas condições, com a filtragem adequada, com a pureza do ar adequada às diferentes situações. Os ventiloconvectores, que são equipamentos que estão no próprio espaço, que têm um filtro e têm baterias e que fazem também este papel, mas já ao nível dos espaços propriamente dito. Sistemas de VRV ou de VRF, de fluido refrigerante variável, que são, ao fim e ao cabo, máquinas do género daquelas que existem para uso doméstico, dos chamados splits, mas com uma escala maior. Podem, inclusive, equipar edifícios de grandes dimensões, com vários sistemas, mas que também pode não ser adequado a sua utilização devido à dispersão de sistemas, etc. As unidades compactas e separadas, tipo split já falámos, pode-se também usar o aquecimento radiativo ou arrefecimento, portanto, ou seja, os painéis radiantes, quer seja no teto ou nas paredes, ou inclusive no próprio pavimento, são soluções que são atualmente e já há algum tempo bastante usadas para fazer a climatização a nível terminal, portanto, nos próprios espaços. Existem escritórios em que a climatização é feita pelos painéis do teto falso, que por cima têm baterias onde circula água refrigerada ou água aquecida, conforme os casos, embora seja mais comum a refrigeração pelo teto do que o aquecimento. Normalmente usamos mais o pavimento para fazer o aquecimento ambiente. Portanto, agora aqui alguns exemplos de equipamentos em que esta imagem representa uma unidade de tratamento de ar com recuperação de calor. Vemos aqui a roda térmica, neste caso, as baterias de aquecimento e de arrefecimento, filtros, ventiladores, etc. E aqui um desenho mais esquemático de uma unidade que não é a mesma, apenas para dar alguns exemplos. Os ventiloconvectores, que são talvez dos sistemas mais usados em sistemas de climatização. Um exemplo do VRF, ou VRV, se quisermos chamar, que é um sistema multi-split de grandes dimensões, que normalmente tem que ter sempre associado um sistema auxiliar de tratamento de ar, para fazer o arrefecimento do ar exterior, o aquecimento, a filtragem, etc. Um sistema de superfícies radiantes, neste caso pavimentos, em que é uma serpentina que se encontra no pavimento, portanto, no enchimento do pavimento, onde circula água quente, neste caso, ou água fria, se for o caso também. E, portanto, com esta circulação de um fluido na serpentina, é feita a transmissão de calor para a superfície, que, por sua vez, por convecção e por radiação, emite essa energia para o espaço ambiente e, portanto, permite controlar a temperatura. Existem também sistemas passivos, como para o aquecimento, como as paredes de trombo, que captam a energia do sol, como se encontra aqui representado neste esquema. Tem um vidro para funcionar como estufa, ou seja, como o chamado princípio, ou efeito de estufa, que a radiação que é captada e que fica aprisionada nesta lâmina de ar vai preferencialmente migrar para o interior por condução e depois no espaço faz o aquecimento do espaço. Este efeito aqui tem a ver, como sabem, com a perda de energia através da perda, aliás, portanto, do efeito de estufa. Com a alteração dos comprimentos de onda, a radiação fica aprisionada aqui, portanto, há menos radiação a sair do que aquela que entra, e, portanto, aquela que fica neste espaço vai aquecer a parede de betão ou de uma superfície com uma massa significativa
para poder, de facto, fazer aquele percurso por condução para o interior. E aquecer, normalmente há aqui um atraso entre este processo. Durante o dia nós recebemos a radiação e, portanto, há um período durante o qual o calor vai migrando desde a superfície exterior da parede de betão ou de outro material para o interior e, portanto, durante a noite nós já teremos a beneficiar desse efeito. Mas, portanto, isto tem que ser feito sempre com base em dimensionamento e estudado de caso a caso. O arrefecimento evaporativo é uma das opções para fazer arrefecimento dos espaços, embora tenha algumas contraindicações, como sejam, por exemplo, o facto de estarmos a trabalhar com superfícies úmidas e haver sempre o risco do desenvolvimento de bactérias, designadamente a legionela, e, portanto, estes sistemas devem ser usados com muita cautela e com muitas restrições e obrigam um programa de manutenção, desinfecção, limpeza, monitorização, etc., muito apertado, de maneira a não haver um risco de desenvolvimento e disseminação de legionela. Mas, portanto, estes sistemas funcionam por arrefecimento evaporativo adiabático ou pseudo-adiabático, em que é feita a introdução de gotículas de água num escoamento de ar e, portanto, essas gotas de água, ao evaporarem, fazem com que o escoamento do ar arrefeça e, portanto, conseguimos produzir algum arrefecimento desta forma. O arrefecimento radiativo já vimos há pouco também, como pode funcionar para o teto, para as paredes ou para os pavimentos. E sistemas de umidificação também, para fazer o controle de umidade, que normalmente são sistemas que são introduzidos no interior das unidades de tratamento de ar ou nos próprios espaços a tratar. E, portanto, permitem-nos fazer a correção nas situações em que é exigido um controle efetivo da umidade, como em muitas zonas, por exemplo, higiênicas, quer da indústria de semicondutores, quer de laboratórios farmacêuticos ou laboratórios de investigação na área da saúde, ou ainda em hospitais, salas de operações, etc. E, portanto, tudo isto são equipamentos que têm associada a eficiência energética na sua utilização e na sua concepção. Portanto, em todos eles há sempre potencial de escolher os mais eficientes, às vezes baseado, certamente, num estudo de custo-benefício, mas, portanto, há sempre um potencial de escolher entre diferentes patamares de eficiência para qualquer um destes sistemas. Esta imagem representa um recuperador de calor neste caso, por acaso, não é tanto um recuperador de calor, mas é um desumidificador. É um desumidificador por adsorção, mas que funciona também de acordo com o mesmo princípio de rodas térmicas para a recuperação de energia. Aqui, este processo de desumidificação funciona através de uma matéria absorvente, higroscópica, uma sílica gel ou coisa do género, com a qual o ar entra em contacto, ela está seca, portanto vai absorver energia e está ao mesmo tempo a rodar. E ao rodar vai passar numa zona de regeneração por introdução de um fluxo de ar quente. E ao passar nesta zona de regeneração, a umidade é removida posterior e, portanto, ela fica novamente apta a absorver energia do espaço que está a ser tratado. Relativamente agora ao caso de estudo, e passando rapidamente às medidas que foram avaliadas, trata-se de um edifício de grandes dimensões, um grande edifício de serviços em Lisboa, e, portanto, foram analisados os impactos destas medidas que estão aqui listadas. Portanto, a utilização de vidros com um fator solar mais baixo, portanto, com alguma refletividade, sombreamentos pelo exterior, isolamento pelo exterior também, ventilação noturna, conforto adaptativo, que falámos atrás,
controle de iluminação artificial em função da luz natural, bancos de gelo, microgeração de energia, etc. Portanto, estas medidas foram avaliadas para este edifício, um edifício de grandes dimensões, portanto, cerca de 20 mil metros quadrados, e, portanto, aquilo que nós vemos aqui, neste primeiro gráfico, é o consumo anual de energia, neste caso de gás natural, e o consumo de energia elétrica. Portanto, isto foi feita a comparação entre a faturação, portanto, o consumo real e uma simulação. Portanto, vemos que não está muito diferente num caso e no outro, quer dizer que a simulação foi bem feita, ou as faturas também foram bem feitas. E, portanto, temos aqui uma repartição dos consumos de energia, neste caso muito específico, em que vemos que o caso da climatização tem um consumo muito importante. Isto é um edifício que tinha portanto, uma parte significativa de unidades de chamadas UPS, portanto, unidades de energia de socorro para o caso de falha de rede, para sistemas informáticos, data centers, etc. E, portanto, funcionam sempre 24 horas por dia, daí o peso muito grande nesta fatia aqui do gráfico. As unidades de tratamento de ar novo e bombas de circulação, portanto, os movimentadores de fluidos, em segundo lugar, com 13%. As unidades ventiloconvectoras, portanto, um sistema com uma climatização baseada em ventiloconvectores, obviamente com as unidades de tratamento de ar novo, a fazer o tratamento do ar novo. O frio propriamente, excluindo as UPS, 12%, os elevadores 4%, iluminação 18% e equipamentos de escritório, portanto, os equipamentos são ligados às tomadas, os computadores, etc. E, portanto, nós vemos aqui que a geração de energia, de fluido para a climatização, corresponde aqui ao frio, excluindo as UPS, é cerca de 2, 3, 4, 12%, enquanto que a iluminação pesa 18%. Portanto, às vezes nós temos a ideia de que os sistemas de climatização são os grandes consumidores de energia nos edifícios, mas a conclusão que nós chegamos normalmente, depois de fazer muitas simulações e muitas auditorias, é que os sistemas de iluminação, de acordo com a tecnologia que atualmente é mais usada, que já incorpora muito fluorescente, com bolachas eletrónicas, mesmo assim estamos a falar de consumos muito elevados na iluminação, comparáveis ou até superiores à da produção de frio propriamente dita, o que obriga a ter uma atenção especial nesta fatia, digamos, do consumo, e é onde há também grandes oportunidades de melhoria, principalmente com sistemas de controle de iluminação, usar a iluminação natural sempre possível, através de sistemas de sensoriamento que permitem desligar os sistemas de iluminação artificial, etc. Portanto, há um conjunto de situações que pode criar oportunidades bastante interessantes neste aspecto. Começando pelas medidas passivas que foram analisadas, portanto, a introdução de um vidro com um fator solar mais baixo, portanto, o vidro atual era um vidro com um guia de 0,7, portanto, um fator solar de 0,7. Se nós introduzirmos um vidro com um fator solar de 0,35, as cargas térmicas de arrefecimento não variam assim tão significativamente quanto isso. O que quer dizer que o vidro, ou que o edifício tem uma exposição que não é muito significativa do pó, está bem protegido já pela sua própria orientação e construção, etc. O sombreamento pelo exterior também não tem um impacto assim tão significativo como isso, portanto, o que também vem reforçar a ideia anterior de que o edifício já estava bem protegido na sua concepção. O isolamento pelo exterior também não tem um grande significado, quer dizer que a construção também já foi, digamos que, orientada nesse sentido. Mas há aqui uma outra questão que é fundamental, que eu já vou referir de seguida, que tem a ver com o pequeno peso destas medidas, que é o seguinte, que é o facto de, num grande edifício de serviços,
Embora isto sejam aspectos que tenham sempre importância, no grande edifício de serviços, os grandes pesos peso nos consumos de energia têm a ver com os consumos internos, a iluminação e os consumos decorrentes da ocupação intensiva dos espaços, a climatização, a ventilação, o consumo de energia para os equipamentos, para os computadores, monitores, etc. Daí que estes valores que nós vimos aqui atrás, relativamente aos sombreamentos, ao fator solar, etc., aparecerem bastante diluídos e pouco expressivos no conjunto, porque nós estamos a comparar com questões que têm uma ordem de grandeza provavelmente superior. A ventilação noturna, neste caso, também tinha algum impacto. Já se nota ali no verão umas diferenças significativas. O conforto adaptativo, neste caso, poderia ter aqui, fundamentalmente no inverno, um peso significativo, aqui nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro, que é a tal questão da regulação para 20 ou para 21 graus, não é? Se nós estivermos aqui a baixar 1 grau de temperatura de conforto para o inverno, vemos que isto corresponde aqui a algum peso significativo. No verão tem também um peso significativo aqui nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, não é? Às vezes temos outubros bastante quentes, como foi o caso deste ano, e onde este aspecto do conforto adaptativo pode ter significado importante. O controle de iluminação é aquele aspecto que eu falei há pouco, fundamentalmente relacionado com a existência de sistemas de controle que permitem, em função da informação dos níveis de iluminação proporcionados pela iluminação natural, permitir desligar os circuitos que estão mais próximos das janelas e, portanto, normalmente, se for um edifício com uma planta profunda, onde não chega a luz natural, e tem que haver sempre iluminação artificial a funcionar. Nos casos em que os edifícios têm uma grande influência da fachada, pode-se beneficiar bastante do facto de se dispor de um sistema de controle de iluminação. No caso dos bancos de gelo, como vimos no início, como eu referi, não se trata tanto de um aumento de eficiência energética, antes pelo contrário, a eficiência energética diminui quando nós temos sistemas com bancos de gelo, pelo facto de estarmos a trabalhar a temperaturas mais baixas na evaporação. Pode ter significativas vantagens do ponto de vista económico, pelo facto de termos os chillers a trabalhar à noite quando quando o tarifário de energia elétrica é mais baixo. Portanto, isso pode ter um peso significativo. Este edifício, por acaso, tinha bancos de gelo e nós fizemos a análise do que seria a produção, ou seja, o COP com água a 712, ou seja, que era a não existência de bancos de gelo, e o que é que acontece com os bancos de gelo. Portanto, e vemos que o COP diminui significativamente. O COP é a eficiência, ou Coefficient of Performance, da máquina frigorífica. E, portanto, isto, de facto, tem em linha com aquilo que seria de esperar, pelo facto da máquina estar a funcionar a temperaturas mais baixas no seu ciclo de refrigeração. A microgeração de energia tem a ver com a conjugação por exemplo, neste caso foi analisada a possibilidade de uma pilha de combustível estar ou ser instalada no edifício, uma pilha de combustível de 200 kW de potência elétrica e a utilização do gás natural para acionamento da pilha e, portanto, a utilização da energia elétrica na pilha de combustível e do calor recuperado na caldeira. E, portanto, este balanço iria conduzir a uma eficiência significativa que por acaso não está aqui, mas os valores típicos neste caso, eu lembro-me bem dos resultados, embora não estejam aqui totalmente explícitos, a ideia desta instalação seria proporcionar uma potência elétrica, ou disponibilizar uma potência elétrica
que coincidia com a base da curva do consumo do edifício, praticamente base diurna e noturna, porque o edifício tem consumos noturnos também. Quer dizer que isto seria um sistema que iria funcionar 24 horas por dia, ou muito perto disso, durante 95% do ano, porque 5% seria necessário para manutenção, operações de revisão, etc. Mas a utilização de um sistema de cogeração nestas condições aproxima-se do ideal, porque está sempre a funcionar e, portanto, desde que haja perfis de procura de calor e de procura de frio em simultâneo, digamos que é o ideal, porque nós estamos sempre a produzir energia elétrica, que neste caso seria vendida à rede, portanto era uma receita para o edifício, e para além disso deixava de consumir uma parte do frio que consumia normalmente com os chillers convencionais, através de um chiller de absorção, ou neste caso era apenas uma caldeira, exatamente, neste caso era para aquecimento, mas uma parte deste calor seria usado para a produção de frio também, o que quer dizer que iríamos ter um aproveitamento bastante grande do calor desperdiçado na pilha de combustível. Portanto, seria uma situação de cogeração que se aproximaria do ideal em termos de exploração. Neste caso, foi feito um estudo económico às condições de altura. Este é um estudo que foi feito em 2007, salvo erro, e, portanto, chegávamos aqui a um retorno do investimento em cerca de 7 anos, que são os valores que aparecem aqui. É claro que isto tinha um enquadramento na altura, em termos de microgeração, que era a legislação que estava em vigor na altura, que agora já é diferente. Portanto, nestas condições, este sistema teria este retorno de investimento. E tem ali a indicação do TIR, etc., e do valor atualizado líquido do investimento. Portanto, basicamente, a apresentação terminou aqui. Agora, relativamente também aqui a um outro aspecto que é importante, principalmente no trabalho que está subjacente ao Green Campus, este conceito, que tem a ver com a avaliação dos consumos nos edifícios, muito em particular com os sistemas de climatização. Eu ia mostrar aqui um modelo, que não é um modelo no sentido real do termo, que não deve ser considerado como um modelo para este efeito, mas só dar algumas indicações de como é que, uma das maneiras disto ser feito, com uma folha de Excel, pode-se fazer uma avaliação dos consumos de energia associados a alguns dos sistemas e, portanto, com isso fazer portanto, uma avaliação do consumo do edifício, ao qual depois têm que ser adicionados os outros aspectos do consumo que não têm estritamente a ver com a climatização, como a iluminação, dos elevadores, etc. Portanto, os outros sistemas adicionais. Portanto, iria passar aqui para a folha de cálculo para fazer aqui uma passagem muito rápida. E, portanto, esta folha de cálculo mostra falta aqui uma barra vertical, não é contra. Está aqui, só que aqui neste não se vê. Eu não consigo subir aqui o Excel para cima. Subir aqui deste lado. Pronto, parece que já está a funcionar. Portanto, neste caso, tratava-se de um exemplo de uma piscina que tinha como necessidades de energia o aquecimento da água da própria piscina, o aquecimento da nave e dos espaços da piscina, da nave e de uma outra zona. E, portanto, estão aqui indicados os valores que foram considerados como pressupostos. Nestas linhas que aparecem agora aqui, nas várias colunas, encontramos o mês, o dia, a hora do dia,
E, portanto, os dados climáticos, temperatura seca do ar exterior, umidade relativa, a radiação direta, a radiação difusa e a temperatura da água que chega à piscina para fazer a compensação da água que é perdida por evaporação. Portanto, esta tabela permite-nos fazer aqui também a avaliação dos consumos de água quente sanitária em função de pressupostos que estão introduzidos lá em cima. As perdas de água, as perdas de calor na envolvente da piscina propriamente dita, as perdas por evaporação, as perdas na nave, na zona 2, na zona 10, etc., que são duas zonas que existem aqui, o total do aquecimento necessário e depois aqui o funcionamento também com os equipamentos de geração de fluidos térmicos. Neste caso tínhamos um sistema de pilha de combustível, de painéis solares, e tínhamos também os consumos e a acumulação de energia térmica, neste caso de calor, em reservatórios. Portanto, esta folha tem 7.600 horas do ano, porque cada linha corresponde a uma hora, que são os dados do programa de simulação. E depois isto está tudo articulado de maneira, e tem aqui algumas formas, que agora não vou explicar todas, porque não teríamos tempo para isso, mas que nos permitem fazer uma avaliação dos diferentes consumos, inclusive aqui das bombas de movimentação da água destes sistemas térmicos. E, portanto, com base nisto, nós podemos fazer a avaliação do consumo e a avaliação dos inputs de energia para o sistema e, portanto, fazer o balanço, obviamente, para chegarmos aqui a uma conclusão e ver se os sistemas, depois, passando para a parte económica, são viáveis ou inviáveis, tendo em conta também os diferentes custos da energia, da energia elétrica, do gás, etc. E, portanto, neste caso, penso que é apenas uma ideia, uma sugestão para fazerem, no caso dos edifícios que vierem porventura a analisar, que poderão ser baseados em metodologias simples destas, em que é feita a avaliação dos consumos e a partir daqui é uma base de funcionamento para chegarem depois aos resultados. Penso que para já é tudo e terminava aqui. Boa tarde. Obrigado, Carlos. Temos aqui algumas perguntas. Okay. Muito obrigado pela apresentação. Nada. E ter recuperado um bocadinho do tempo do nosso atraso e tivemos um problema de servidores ao início que realmente afetou um bocadinho. Obrigado pela apresentação, foi muito elucidativa. Nós temos algumas perguntas online. Tivemos hoje quase mais de 200 pessoas a seguir. Temos há aqui duas questões que saltaram à vista, que foi efetivamente da sua experiência no terreno. Falou muito bem que aquela questão da monitorização dos sistemas, não era? Sim, portanto, que às vezes instala-se até sistemas muito eficientes, mas depois Exato. com deficiente monitorização e manutenção, que depois acaba por, obviamente, ter um grande impacto. Da experiência no terreno, onde é que normalmente é o problema mais crítico? São os elementos terminais, as UTA, ou é realmente os sistemas de conversão são aqueles que após com utilização ineficiente acabam por ter mais problemas? Sim, muitas vezes o problema até é monta disso, é na programação dos sistemas, que não é feito adequadamente. E, portanto, como não é feito adequadamente, embora se possa ter investido muito em hardware, não é? Está lá o hardware todo, os sensores, tudo aquilo, mas eu tenho visto muitos sistemas os chamados sistemas de gestão técnica centralizada, que a única coisa que fazem é enviar alarmes para uma impressora que vai registando, vai debitando aquela informação, mas que acaba por ter pouca utilidade, não é? E estes sistemas, principalmente os da geração atual, já permitem introduzir algoritmos de otimização para reagir, das temperaturas exteriores, para reagir em tempo real às condições de exploração. Mas muitas vezes, respondendo à sua questão, muitas vezes é também
a dificuldade das pessoas que utilizam em ter a formação adequada. Às vezes estes sistemas são entregues ao funcionário da segurança, que tem que estar preocupado com os alarmes de incêndio, os alarmes daqui, não sei o quê, da intrusão, não sei o que mais, e que é uma pessoa que não está vocacionada minimamente para aquilo, e o que ele faz é apenas quando há um alarme avisa que houve um alarme para ver se o filtro está limpo ou se está sujo, normalmente sujo, ou se o ventilador parou, para ir então, alguém ver, etc. Uma dica para os nossos participantes no concurso é efetivamente verificarem-se no edifício em questão se realmente todo este processo pós-instalação, na monitorização e acompanhamento está a ser implementado. Exatamente, está a ser tirado o partido que ele merece, não é? Exato, porque isso é muito importante, porque penso que a primeira reação de toda a gente é ok, gasta muito, vamos tentar inventar outra solução que muitas vezes não, nem é sequer execuível. Aqui há alguns anos ainda há o conceito do edifício inteligente, não é? Em que para que um edifício fosse chamado inteligente bastava que tivesse muita tecnologia e tal. E, o edifício era inteligente de facto, mas depois não funcionava porque não era programado devidamente, não era usado, não é? Que é um desperdício de facto. De recurso, um potencial de utilização e depois não ser tirado do partido. Ok. Portanto, isto fica aqui uma dica muito relevante antes de, se calhar, pensar em modificar todo o sistema de ventilação e climatização, realmente verificar o que está implementado, como é que pode ser otimizado. Tem esta questão muito relevante do impacto da iluminação, que muitas vezes que acaba por ter muito importante. Há aqui outras perguntas, portanto, pergunta-se se podia abordar genericamente nas instituições de ensino universitário o potencial de outras soluções válidas e menos aplicadas. Eu, se calhar, punha a pergunta num plano mais lá. Portanto, em geral, nos sistemas, nos edifícios, qual é a solução mais típica e quando é que há outras soluções e com as razões técnicas por trás de às vezes, outras opções? Normalmente, se nós formos ver a maior parte dos edifícios de escritórios, falando de edifícios de escritórios, provavelmente a maior parte deles terá sistemas, como eu falei há pouco, como descrevi, sistemas com unidades terminais do tipo ventiloconvector, com unidades de tratamento de ar novo, etc. E chillers, ou bombas de calor, ou caldeiras. Portanto, digamos que isto era o padrão. Digamos, há uns anos. Houve uma fase em que havia mais, houve os sistemas radiativos, com tetos arrefecidos, etc. E agora existe uma nova tendência, que são os sistemas de indução, que ao fim e ao cabo são sistemas do género dos ventiloconvectores, só que os ventiloconvectores são substituídos por unidades de indução, ou seja, não têm ventiladores, não têm filtros, portanto não necessitam de manutenção local tão grande quanto os ventiloconvectores, que precisam que se limpe os filtros, etc. E que funcionam também de alguma maneira bem, são mais sensíveis à umidade porque funcionam com superfícies secas, portanto se houver um ponto de orvalho mais sensível pode haver condensações, não é? Portanto, assim como acontece nos tetos arrefecidos, da mesma maneira. Portanto, mas variam os temas, houve também uma altura, eu não sei se isto se pode dizer que há modas, não é? Mas se calhar é um bocado também. Penso que sim, não é? Acompanho tendência. Mas muitas vezes a diferença entre usar um sistema ou outro tem a ver com razões económicas, não é? Porque os sistemas não são todos do mesmo preço. E tem a ver também com o nível de qualidade que os donos dos edifícios proprietários pretendem. Há sistemas que permitem, à partida, desde que estejam a funcionar bem, atingir níveis de conforto mais elevados, como é o caso das superfícies radiantes, etc., menos ruído, ou as unidades de indução, etc. Os ventiloconvectores já pode ser mais discutível, porque podem ser mais ruidosos, exigem mais intervenção da manutenção no local para tirar os filtros, etc. Mas, portanto, varia muito e há de tudo em todo lado. Eu não diria que... não consigo dar assim uma regra padrão, não há uma regra que possa dizer, este edifício é melhor para... Às vezes há limitações do próprio edifício, físicas, não é? Num baixo teto falso, coisas do género, condicionam, por exemplo, os tetos arrefecidos, precisam de menos espaço, etc. E isto é mais notório portanto, na recuperação de edifícios, não é?
quando se pretende fazer a recuperação ou a substituição dos sistemas antigos por sistemas novos. Portanto, às vezes há condicionantes dessa natureza que apontam mais para um sistema onde, por exemplo, por não caber, elimina logo aquela hipótese, não é? Pode não haver espaço. Mas, portanto, há muitas variações, exatamente. Perdão. Há aqui uma questão, enfim, que eu penso que é muito interessante, que é quais os níveis ótimos para regular a temperatura e umidade, conforto dos ocupantes, em salas de aulas e gabinetes, e de que forma é que isso pode contribuir para uma evolução mais eficiente da ABAC? No fundo, penso que é um bocadinho aquela questão à volta das temperaturas de conforto e os níveis de umidade. Exatamente. A regra normalmente aceite, e no nosso clima, porque nós temos um clima bastante ameno, não é? Não tem extremos muito pronunciados. Isto relativamente à questão da umidade, para eliminar logo a necessidade de fazer umidificação. Normalmente não é necessário, não é? Portanto, nós nos nossos sistemas de climatização dos edifícios não temos umidificação. E a desumidificação que temos é aquela que decorre do controle da temperatura. Portanto, nós já fazemos o arrefecimento do ar até aos 14 graus para depois o insuflar nos espaços. Estamos a condicionar normalmente a umidade relativa nos espaços aos 50%. E resolve o problema. Agora, a temperatura também normalmente é comum, é comumente aceita a temperatura poder variar entre os 20 graus no inverno e os 24, 25 no verão. Portanto, isto cobre mais ou menos portanto, toda a gama de situações. Não sei, situações muito específicas. Sim, que requer mas para o conforto humano normalmente e aliás, são os valores que são definidos no regulamento para como situações de padrão para fazer as simulações de consumos de energia. Okay. Não quer dizer que não haja. São os padrões de referência, é evidente que pode haver alguns. Pode haver. Está certo. Ainda temos aqui, entretanto, têm vindo a saltar perguntas, as pessoas estavam um bocadinho tímidas, mas as coisas foram. Há aqui uma pergunta, portanto, se as ventoinhas podem ser usadas em substituição do ar-condicionado para refrigeração ou em circulação do ar em certos terminais de um edifício com eficácia similar, ou usar ventoinhas no inverno de maneira a circular o ar quente estratificado do teto para o pavimento. No fundo, aqui a questão, penso que até que ponto a ventilação pode ajudar na climatização, que é uma pergunta um bocadinho difícil, mas faz. Mas a resposta é fácil. É fácil. Ou seja, nós com a ventoinha não conseguimos arrefecer o ar, antes pelo contrário, só aquecemos porque estamos a transmitir energia do motor da ventoinha ou do ventilador. Portanto, nós de facto não conseguimos fazer um arrefecimento efetivo do ar. O que nós fazemos é alterar um dos parâmetros da nossa percepção do conforto, tem a ver com a velocidade do ar na nossa pele. Ao aumentarmos a velocidade do ar em contacto com a pele, nós estamos a aumentar o coeficiente de convecção. E daí que temos uma evaporação maior na pele e, portanto, daí termos a sensação de que está mais frio, que é mais fresco, mas não é, de facto, não. Eu diria que em determinadas situações o funcionamento da ventoinha é aceitável, não é? Nós vemos, às vezes, que se utiliza e, portanto, sem grande problema, se as pessoas também estiverem dispostas a tolerar um bocadinho mais de desconforto, se é que podemos chamar assim. No caso do inverno, usar a ventoinha para empurrar o ar quente para baixo, eu aí já duvido um bocado da eficácia, porque, por um lado, se nós conseguirmos empurrar o ar quente para baixo, por outro lado, estamos a aumentar a velocidade do ar e, portanto, lá vai o efeito do ar em contacto com a nossa pele. Portanto, voltamos a ter frio neste caso. Exatamente. Puxamos o ar quente para baixo, mas aumentamos a velocidade do ar, não é? É discutível, mas há umas ventoinhas que têm uma resistência elétrica à volta e que fazem assim, aquecem o ar também, mas são soluções que eu diria domésticas, não são soluções para se consomem também energia local e, portanto... Exatamente, eu diria que é mais... Eu percebo talvez o alcance da questão, e uma vez estamos a falar no contexto da universidade, há grandes espaços que provavelmente não necessitarão de ter climatização, se tiverem ou uma boa circulação do ar, no caso do verão mesmo com temperaturas do ar exterior na ordem dos 28 graus, não sei o quê, mas se tivermos uma tal circulação do ar com velocidades na ordem dos 0,7 metros por segundo, ou coisa do género,
que são toleráveis para zonas de circulação, por exemplo, o átrio, estou-me a lembrar do átrio do pavilhão central da técnica, exatamente. Esse, para além de ter uma boa circulação de ar, também tem aquela massa toda, tem uma inércia brutal, não é? E, portanto, ali, de facto, não se sente grande problema, e são zonas de permanência curta, não é? Sendo um bocadinho do âmbito deste, mas realmente até nas universidades, provavelmente em alguns dos edifícios em estudo não há essas restrições que poderão evitar a utilização de ventilação natural e, portanto, isso realmente, sobretudo no verão, podia ajudar a reduzir bastante a inércia durante o verão. Portanto, aqui fica mais uma dica, portanto, estudarem nos edifícios em questão, pelo menos na questão do inverno, promoverem de alguma forma a ventilação natural, se pode, no verão, enganei-me, perdão, no verão se pode ajudar. Exatamente. Temos ainda aqui mais... isto é uma questão mais de fator económico, mas pronto, o tal clima económico qual o impacto do clima económico então pode induzir no desempenho energético dos edifícios? Aqui estava a questão do edifício público e pronto, e aqui há uma questão também bastante interessante, aqui é mais uma opinião, enfim, e depois é que até que ponto é possível usar soluções mais bioclimáticas passivas no edifício já construído, portanto... Aquela parte das questões passivas no edifício já construído é uma questão, às vezes é mais complicado, não é? Pois, depende do tipo de edifício, não é? Se for um edifício, como nós vimos há pouco, aquele grande edifício de serviços com 20 mil metros quadrados, digamos que estas questões de natureza passiva têm um impacto muito reduzido, porque o peso do consumo de energia no interior e da utilização de energia no interior é esmagador, face àquilo que se pode melhorar ligeiramente na envolvente. Se estivermos a falar de uma moradia, de um pequeno edifício, aí pode ser interessante. Tem aqui a dimensão impacto, e realmente depois a utilização interna tem muito impacto. O facto exatamente. Inclusive há medidas passivas de utilizando a própria geotermia direta, tubagens enterradas, exatamente, que pode ser interessante. O caso do edifício do Solar 21 é um edifício de uma dimensão relativamente pequena, e que tem uma densidade de ocupação também relativamente pequena, etc. E, portanto, consegue conciliar estes dois fatores. Exatamente. Daí, num caso desses... Sim, eu penso que em alguns edifícios a concurso, onde efetivamente temos temos várias tipologias, temos desde edifícios das universidades a alguns mais reduzidos e, portanto, fica aqui também a dica bastante interessante se a dimensão do edifício que tem estudo não for muito elevada e dependendo da utilização que ele tem, efetivamente poderá ser uma questão a ver. Carlos, eu penso que estamos no final do nosso tempo, queria primeiro agradecer a presença do Carlos e da partilha, do saber dele de vários anos nestas questões que fez connosco e que eu acho que deram dicas excelentes aqui para o trabalho e queria-vos agradecer a vocês todos por terem participado do que a gente tem visto massivamente aqui a observar o webinar e depois a colocar questões, hoje assim um bocadinho mais a medo ao início, mas depois foram bastante reativos e anunciar que, portanto, excepcionalmente para a semana teremos o webinar à quarta-feira e à mesma hora, às 16 horas, com o Miguel Águas, da Enova, que nos vai falar aqui na questão de gestão energética de uma forma mais abrangente dos edifícios. E certamente fará um pouco da iluminação e de todas estas questões que o Carlos hoje ajudou a levantar um bocadinho o véu. E depois retomaremos, 21, numa quinta-feira, retomaremos o horário, digamos, normal. E pronto, muito obrigado pela vossa participação e até para a semana.